Então vamos lá para resolução do exercício prático que a gente passou, né, para fixação. Vamos resolver esse exercício aqui, falar algumas coisas que eu deixei passar na aula. Vamos trabalhar a prática e explanar mais algumas coisas sobre o que a gente já passou. Vamos lá, o exercício é para a gente desenvolver o sistema em que a gente vai verificar se um aluno foi aprovado ou não, de acordo com suas notas. Vão ser 4 notas, né, dividido em 4 bimestres. E se a média dessas notas for igual ou maior que 6, ele foi aprovado. Se não, foi reprovado. Esse é o contexto geral aqui do nosso problema. Então, a gente passou algumas especificações para vocês desenvolverem esse sistema e trabalhar tudo que a gente passou na aula, né? Para a gente exercitar tudo que a gente passou na aula. Então, a gente vai salvar esse aluno, né? Uma variável de chave valor, que no Dart a gente denomina map, né? E vai salvar o nome do aluno, a idade e se ele possui alguma necessidade especial. A gente vai salvar 4 notas também numa lista de inteiros, representando a nota de cada bimestre. Então a gente tem que fazer uma função para verificar essas notas, fazer a média dela. Aqui também a gente passou para verificar a terceira nota e passou algumas condições para verificar essa terceira nota. E no final do programa a gente tem que mostrar algumas informações para o usuário. Então vamos lá para o Dartpad para a gente começar a desenvolver isso aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar as variáveis que a gente pediu aqui no exercício, que é a variável de chave valor e também a lista de notas. Então, vamos lá. Pode começar criando um map de chave valor que a gente passou. Então, esse map vai ser do tipo string, a chave, e o valor vai ser do tipo dynamic, porque vai poder ser o string do nome, vai poder ser o booleano, se ele tem alguma necessidade especial ou não. Vai poder ser do tipo inteiro, vai falar vai falar a idade do aluno. Então vamos lá, criar uma variável chamada aluno. Já vamos passar os valores dela aqui. O nome do aluno é Iago. Ó, esse aqui é o nome, é a chave e o valor. A chave, o valor. E necessidades especiais. A gente poderia salvar assim. Está criada a variável que a gente pediu sobre o aluno. Nomenclatura das chaves, vocês podem nomear da forma que vocês acharem melhor. Aqui, necessidade especial, a gente pode até colocar aqui PCD, né, que o pessoal chama, ou até para ficar mais claro, criar assim também. Mas no caso aqui eu vou deixar aqui PCD, né. A outra variável que a gente pediu para criar foi uma lista do tipo inteiro, onde vão estar salvas as notas. Aí você pode passar as notas que você achar melhor. Então, as notas aleatórias aí. E assim a gente criou as duas variáveis que a gente já pediu aqui no exercício. Então, agora que a gente precisa criar uma função que recebe uma nota e retorne um verdadeiro ou falso se essa nota foi passível de recuperação, sendo a condição de nota menor que 5 a recuperação. E a gente precisa criar uma estrutura de repetição para verificar as 4 notas. Então, vamos criar primeiro a função que a gente fez aqui. Ela vai retornar um bool, verdadeiro ou falso,
se a nota foi recuperação ou não. Então, a gente pode criar uma função que vai receber um inteiro, que vai ser a nota. Então, ele vai verificar se essa nota é menor que 5 a recuperação. Então, a gente vai fazer aqui, é bem simples essa função. A gente vai verificar se essa nota recebida for menor que 5. Então, a gente vai retornar true, que é recuperação. Não sei se nas aulas eu cheguei a passar, quando dentro de um if você possui só apenas uma instrução, apenas uma linha ali de instrução, você não precisa colocar as chaves, tá bom? A gente vai trabalhando essa prática aqui, vai falando de algumas coisas que a gente não falou lá no momento da aula, mas você não precisa colocar a chave somente quando tem apenas uma instrução, que no caso aqui é o return true. Isso aqui seria a mesma coisa que eu fazer isso aqui. Não há diferença nenhuma, só que aqui eu mais tenho que digitar a chave a mais. E quando tem uma instrução só, fica mais legível você colocar logo à frente o return. Então, se for menor que 5, vai retornar true. Se não for menor que 5, vai retornar false. Então, eu poderia colocar direto aqui, ó, return false. Isso aqui funcionaria para que a gente precisa. Então, se for menor que 5, ele entra aqui e retorna true. Por que eu posso botar o return false aqui fora? Porque quando a instrução return, ela já encerra a função. Então, se for menor que 5, ele cair nesse return aqui dentro do if, ele não vai continuar na linha de baixo. O return, ele encerra a função, retorna o dado lá para quem chamou a função, e não, se tiver outras linhas aqui embaixo, outras instruções aqui embaixo, é ignorado, não é executado, tá bom? Então, você poderia colocar aqui, mas também poderia escrever o else aqui sem problema. Botar o return false aqui, tá bom? Aí também saiu o mesmo resultado, tá bom? Não seria a mesma coisa, tá bom? Só que desse jeito a gente vai escrever mais. Então, na prática, a gente vai escrever do melhor jeito, melhor maneira para ficar lendo, ficar visualmente melhor. Então, a gente escreveria assim. Sei para quem está iniciando fica mais difícil, talvez, de entender assim, mas na prática a gente escreveria assim mesmo. E então vamos lá, a gente criou a função para verificar se a nota é passível de recuperação ou não. Agora a gente precisa criar a estrutura de repetição para verificar nota por nota. Tá bom? Então a gente sabe que tem 4 notas aqui. Então a gente vai ter que fazer uma estrutura de repetição que passe 4 vezes aí, né? Repita 4 vezes para verificar cada nota. E a gente tem que verificar, salvar, né? Lá no exercício também pediu para a gente salvar se a pessoa ficou ou não de recuperação, né? Se ela foi reprovada ou não, vamos dizer assim, em alguma das matérias. Vamos fazer de novo. Aqui uma função que recebe uma nota, retorna verdadeiro ou falso, e a nota foi passiva de recuperação, sendo a condição de nota menor ou igual a 5 de recuperação, utilizando de uma estrutura de repetição, verifique cada uma das 4 notas se o aluno ficou de recuperação em algum bimestre ao invés de uma função criada. Então, a gente vai verificar isso, se ele ficou de recuperação em alguma dessas. Então, no final, aqui a gente vai ter que mostrar isso, então a gente precisa salvar essa informação. Então, a gente precisa criar uma variável do tipo bool, mostrar que ficou de recuperação. Vamos colocar essa variável como false por enquanto. E a gente vai salvar essa. A gente vai verificar as 4 notas. Se alguma ficou de recuperação, a gente vai mudar essa variável para true. Para a gente deixar salva essa informação para a gente poder mostrar lá no final. Então vamos agora criar a estrutura de repetição através da função for. Aqui a gente costuma criar essa variável de verificação, que a gente, lá nos exemplos lá onde a gente usou de contagem, contador, a gente costuma chamar de índice, tá bom? Eu, pelo menos, costumo chamar de índice, algumas pessoas colocam somente o i.
ou index, depende se vai programar escrevendo em inglês ou em português, né? Mas costumo chamar de índice. Então vai ver que o índice for menor que 4, índice mais mais. Como a gente aprendeu a utilizar o for lá nas aulas, então o que que vai acontecer? Quando ele entrar no for, ele vai criar essa variável no contexto somente do for, né, no escopo somente do for, essa variável só vai existir dentro do for. A gente vai criar a condição de repetição, índice menor que 4. Então aqui vai repetir 4 vezes, é muito importante começar do zero, tá bom? Não igualar índice igual a 1, como a gente explicou aqui na lista. O primeiro número, a posição do primeiro número é 0 e não 1, tá bom? Então tem que começar pela posição 0. Então quando ele for menor de 4, ele vai repetir 4 vezes. E aqui é a condição que vai repetir em todo final todo final do for, né, de interação, vai repetir essa instrução de índice mais mais, que a gente viu que é o operador que vai somando 1 aquela variável. Então, o índice igual a 0, quando ele passar aqui no índice mais mais, vai passar a ser a 1, depois 2, depois 3, depois 4. Então, a gente vai ter que chamar essa função aqui no 4 vezes aqui dentro dessa estrutura de repetição. Então, a gente vai ter que chamar a função, a gente viu como é que chama a função. Vamos copiar aqui para ficar mais rápido. E vamos passar a nota. Como é que a gente vai passar a nota? Então, a gente vai acessar a variável notas, o índice dentro. Então, a gente está acessando a lista de notas, a variável notas, que é uma lista de inteiros, e dentro das chaves a gente coloca a posição. O que a gente vai ver para pegar essa posição? Sempre o índice. Foi aquilo que a gente explicou nas aulas, que é sempre muito utilizado o for combinado com as listas, né? Com a coleção de dados, justamente por isso. Eu não vou fazer aqui nota 0, nota 1, nota 2, escrever na mão. Eu preciso colocar através de uma variável que vai ser somada automaticamente. Então, desse jeito, eu vou percorrer vou chamar essa função percorrendo as 4 notas dessa variável. Cada repetição do for vai verificar uma nota específica. Tá ok? Então, a gente tem que pegar esse retorno. A função verifica a nota de recuperação vai sempre retornar um verdadeiro ou falso. Então, a gente tem que botar aqui ficou de recuperação. Então, a gente tem que sempre pegar esse retorno para a gente poder salvar na variável. Que eu vou chamar essa função para a primeira nota. Ele vai verificar se ficou na de recuperação. Ele tem que pegar esse dado, que vai retornar verdadeiro ou falso. Ele tem que sempre pegar esse dado, para a gente poder fazer a verificação de fato. Então, a gente vai fazer a verificação através do if, ficou de recuperação. Então, se isso for verdadeiro, a gente vai botar. A gente criou o nome, ó, tá vendo? A gente não pode criar o mesmo nome. Não vai confundir. Pode criar aqui a verifica a recuperação. Então, verifica a recuperação. Se for verdadeiro, se for true, sempre vai retornar um verdadeiro ou falso aqui, né? Booleano. Então, a gente vai salvar isso dentro de uma variável e vai ver dentro do if. Se for verdadeiro que ele ficou de recuperação, a gente vai passar essa variável para true. Só isso que a gente precisa fazer. Desse jeito, a gente está verificando nota por nota, as 4 notas, se alguma delas ficou de recuperação e está salvando nessa variável aqui, ficou de recuperação. Está marcando ela como verdadeiro, para caso uma das 4 notas tenha ficado de recuperação, tá bom? É que a gente está escrevendo bastante, porque a gente está iniciando, mas não precisaria escrever desse jeito, tá bom? Fica mais fácil para vocês fazerem aí. Mas a gente já poderia chamar essa função diretamente dentro desse if aqui, ó. No real, a gente já escreveria assim, ó. Eu apagaria essa variável aqui. A gente faria assim. Nem botaria essas chaves aqui também. Fica mais difícil para quem está iniciando entender assim. Mas só vendo que ficou bem menos escrito, bem mais fácil de entender quando você já for ler o código.
mais fácil de visualizar, fica bem mais clean, né, mesmo mais limpo o código. A gente já poderia escrever direto assim, tá bom? Mas vamos deixar do jeito que estava, a gente está iniciando, né, fica mais fácil para a gente entender. Então vamos seguir, a gente verificou, o que que a gente precisa fazer agora? Já verificamos as 4 notas, já salvamos se alguma ficou de de recuperação ou não. Agora o que a gente precisa fazer? Verifique com o uso do switch case e a nota do terceiro bimestre para avaliar o desempenho do aluno na condição de menor de 3 muito ruim, maior ou igual a 3 e menor ou igual a 5 é ruim, maior que 9 é muito bom e qualquer outro valor desses é bom. Então a gente tem que criar uma estrutura switch case agora. A gente poderia fazer essa verificação através dessa função que a gente criou já? Poderia sim, porque a gente já sabe quando é a terceira nota. Mas vamos utilizar o switch case justamente para a gente praticar. E no final, mostre ao usuário o nome do aluno, sua média anual, se ele foi aprovado, se ficou de recuperação em algum bimestre, qual foi seu desempenho na terceira nota e se ele possui necessidades especiais. Então, a gente já sabe aqui que a gente tem que ter salvo a média também. Tem que calcular a média e salvar essa média em alguma variável, se ele foi aprovado ou não. Então, a gente vai verificar essa média, né? A gente tem que calcular a média e verificar ela, se ela é menor que 6. E se ele ficou de recuperação em algum bimestre. Se ele ficou de recuperação em algum bimestre, a gente já tem essa informação. A gente acabou de obter essa informação através do que a gente já fez agora. Então, a gente precisa também calcular a média e fazer o switch case para verificar a nota do terceiro bimestre. Então, vamos criar essa questão do switch case aqui primeiro. Então, o switch case a gente vai verificar a nota do terceiro bimestre e vai colocar lá se ele foi ruim, se não foi ruim, a informação que a gente precisa colocar, né? Menor que 3 é muito ruim, maior ou igual a 3 e menor ou igual a 5 é ruim. Então a gente vai salvar um tipo string aqui, né? Se foi muito ruim, ruim, muito bom ou bom. Então a gente pode criar um tipo string aqui para salvar essa informação com nota. A nota terceira só mesmo aqui, já dá para a gente entender, né? A gente vai criar essa variável vazia aqui, que a gente vai fazer a verificação através do set case e vai marcar se ele foi muito ruim, se ele foi ruim, se ele foi bom dentro dessa variável aqui. Então a gente vai fazer aqui o switch em cima da terceira nota. Então, a gente vai testar notas no índice 2. Começa do zero, então o índice 2 é sempre a terceira posição. Então a gente vai fazer um switch na nota do switch 2, no índice 2 das notas. Então a gente vai colocar aqui case, ou menor, vou ver as condições lá, menor do que 3. Case for menor do que 3, a gente vai mudar essa variável. Nota terceira igual muito ruim. Então, menor que 3 é muito ruim. Maior ou igual a 3 e menor ou igual a 5. Então, vamos copiar isso aqui para agilizar. Então, case maior ou igual a 3 e menor ou igual a 5. Vamos ver que a gente está utilizando uma estrutura lógica. A gente precisa que as duas condições sejam verdadeiras. Então, a estrutura lógica é E. Ele vai ser ruim. A outra condição é maior que 9, muito bom. A gente vê aqui, maior que 9
muito bom. E qualquer outro valor além desses é bom. Então, aqui na estrutura do switch case, a gente pode colocar aquela palavra default. Se nenhuma das três primeiras opções for verdadeira, ele vai cair nessa default. Então, ele vai ser bom. Poderia colocar aqui também o que faltou, né? Então, é acima de 5 e menor que 9 seria bom, mas a gente pode utilizar essa palavra default também. Dessa forma, a gente conseguiu salvar nessa variável nota terceiro a condição da terceira nota dele, como ele foi avaliado no terceiro bimestre, vamos dizer assim. Já conseguiu realizar essa questão do switch case. Agora, o que mais a gente precisa mostrar aqui? Média anual e se ele foi aprovado, de acordo com as características da média anual. Tem que ser menor ou igual a 6, é maior ou igual a 6, ele foi aprovado. Então, se for menor que 6, ele foi reprovado. Então, a gente tem que calcular a média e verificar se ele foi ou não aprovado. Então, mais uma vez, a gente vai precisar de uma variável booleana. A gente vai criar aqui para salvar essa informação. Então, se ele foi aprovado, a gente vai salvar como falso e vamos fazer essa verificação. Primeiro, a gente precisa criar a média dele, né? Vamos criar aqui, ó, a média das notas. Então, como é que a gente faz a média? Precisa somar as 4 notas e dividir por 4, né? Para a gente fazer a média. Então, exatamente isso que a gente vai fazer aqui. A gente precisa acessar cada valor. Pode fazer direto assim mesmo. Mas, vamos copiar isso aqui. Fica mais rápido. Tem que somar todas as notas e dividir por 4. Eu coloquei isso aqui no exercício justamente para a gente ver essa questão aqui dos operadores aritméticos. Se a gente deixar apenas assim, vai dar erro. Porque aqui no Dart ele segue também as regras da matemática. Qual é a regra da matemática? Quais as operações que vêm primeiro? Multiplicação, divisão é feito primeiro, depois é feita a soma e a subtração, né? Então aqui no Dart, apesar de estar em sequência aqui, ele não segue essa sequência, tá? Quando você faz essas operações aritméticas, ele vai fazer primeiro a divisão aqui por 4, vai pegar a nota 3 e dividir por 4 para depois somar isso aqui. Então ele segue a regra da matemática. Primeiro multiplicação, divisão, depois adição e subtração, tá ok? Então, assim como na matemática, você pode colocar entre parênteses, para você dizer a prioridade que você quer que faça primeiro. Então, se eu botar parênteses aqui, agora sim vai dar certo. Vou ver a somatória em parênteses, agora sim vai dar certo. Exatamente como é feito na matemática, tá bom? A gente não falou isso durante as aulas, mas é quando você coloca entre parênteses, quer dizer que você está dando prioridade ali naquelas operações aritméticas, tanto na operação aritmética quanto na operação de comparação, tá bom? Então, se você fizer comparações e junções lógicas da comparação entre parênteses, vai ser separado, igual aqui nas regras da matemática mesmo. Então, desse jeito, a gente consegue calcular a média. Aqui a gente vai fazer a soma das 4 notas primeiro, depois dividir ela por 4. Tá certo? Então, aqui a gente tem que verificar se essa média é maior ou igual a 6. Se essa média for maior ou igual a 6, aprovado é igual a true, foi aprovado. Então, desse jeito, a gente já tem a última informação que a gente precisa. Se a média dele foi maior ou igual a 6. Então, vamos verificar aqui se a gente tem todas as informações que a gente precisa mostrar para o usuário. Então, no final, mostra ao usuário o nome do aluno, sua média anual a gente tem, se ele foi aprovado a gente tem, se ficou de recuperação em algum bimestre a gente tem, qual foi o desempenho da terceira nota a gente tem, e se ele possui alguma necessidade especiais a gente tem. Então, a gente conseguiu todas as informações que a gente precisa para o final do programa. Então, agora a gente só precisa mostrar as informações para o usuário.
comando que a gente já viu através do print, a gente pode aluno, aí como é que a gente acessa a variável aqui? A gente já falou, a variável map, chave valor, através da sua chave. Então, a gente vai colocar a variável através da chave. A chave dessa variável é uma string nome. A gente viu lá nos exercícios. Desse jeito a gente consegue acessar uma variável chave valor através da sua chave. Então, print nome, qual que é a próxima informação? Sua média anual. Média anual. Se ele foi aprovado na média anual, né, no ano, se ele ficou de recuperação em algum bimestre. Vou copiar aqui para ficar mais rápido. Aprovado. Pode utilizar a variável aprovado que a gente criou aqui. Segundo, outra informação, ficou de recuperação em algum bimestre? A gente vai ver isso através de qual variável ficou de recuperação. Qual foi o seu desempenho na terceira nota? Se ele possui necessidades especiais. Então, qual foi o desempenho da terceira nota? A gente vem através dessa variável nota terceiro. A gente consegue ver qual foi o desempenho dele no terceiro nota. E como a gente colocou, né, PCD. Mais uma vez a gente vai acessar a variável aluno através da chave PCD, né? Foi o que a gente colocou aqui, PCD. Exatamente. Dessa forma a gente encerra o programa. Vamos executar ele aqui para ver se deu tudo certo. A gente está acusando um erro aqui, ó. Muito bom ter acusado esse erro aqui. Para a gente ver uma característica a mais aqui da composição de string. Como a gente disse lá na aula, né, através do cifrão a gente consegue fazer uma composição de string, consegue utilizar código Dart dentro da string e quando você coloca o cifrão, tudo que vem imediatamente depois dele é considerado código Dart. Então, quando você tiver uma estrutura mais complexa ali depois do cifrão, quando não for somente o nome de uma variável, uma nomenclatura única, vamos dizer assim, não tiver nada além daquele nome, você pode usar só cifrão. Mas quando for uma estrutura mais complexa, igual é aqui, tem abertura de chaves, por exemplo, essa média aqui é só um nome, a cifra é um nome, pronto, você pode deixar assim. Mas quando for uma estrutura mais complexa, tiver abertura de chaves ou qualquer outra coisa, notação de pontos, as coisas que a gente vai ver mais para frente. Mas quando não for uma estrutura simples, apenas o nome, você precisa colocar isso aqui entre colchetes. Colchetes não, entre chaves. Desculpa. Quando você faz cifrão chaves, aí tudo que você colocar dentro da chave vai ser considerado código Dart. Pode ver que esse erro vai sumir, tá vendo? Então, quando não for uma estrutura simples, de apenas um nome, na hora de fazer a composição da string, você precisa colocar chaves. Certo? Tá vendo que ele está acusando um erro aqui, ó? Que aí ele não entende que isso aqui tudo é código Dart. Agora ficou certinho. Beleza? A gente não tinha falado na aula também, por isso que é bom exercício prático. Para a gente ver isso aqui. Vamos executar o programa para ver se a gente tem tudo certo. Aluno Iago, média anual 6,25. Aprovado true, ó, deu em cima, né? Coloquei notas aleatórias, não sabia quanto ia dar. Ficou em cima aqui de ser aprovado, 6,25. Acima de 6 ele era aprovado. Então tá aqui, aprovado true. Ficou de recuperação algum bimestre? True, tá falando que sim. Desempenho no terceiro BI foi bom. E se ele por PCD, falso. Então vamos ver que nosso terceiro BI foi 6. Então
tá certo, 6 é para ser considerado um desempenho bom. Se ficou de recuperação e aprovado, tá true, fica difícil do usuário entender assim, né, você está apresentando informações para o usuário, você precisa ficar sempre atento. Você não pode mostrar a variável true ou falso, o programa, o usuário é brasileiro, né, português, linguagem portuguesa. Você está mostrando true ou falso, isso não pode acontecer, né. Então a gente teria que colocar aqui, ficou aprovado, sim ou não, verdadeiro ou falso, você teria que traduzir isso aí. A gente não viu isso nas aulas, não vamos falar disso agora. Teria como fazer isso aqui, mas para não complicar mais agora, eh, vamos fazer aqui para vocês verem já também. Ficou aprovado. Aí, como a gente disse que na composição de string, a gente pode colocar código Dart aqui, igual quando a gente fizer chaves, a gente pode colocar a quantidade de código Dart que a gente quiser aqui dentro, para a gente compor essa string. Então, de vez se parecer true, para parecer verdadeiro, ou parecer sim, a gente tem que fazer uma verificação apenas. Vai ser uma verificação. Verificar se é verdadeiro, a gente vai dizer que é sim. Se não, a gente vai dizer que é não. Então, a gente tem que colocar um if aqui, aprovado. Não seria bom de fazer isso aqui dentro, não. Deixar para a gente ver na próxima aula mesmo, que a gente vai se aprofundar em Dart, para não confundir vocês aqui agora. Mas aí então, um sisteminha simples, tá vendo? A gente nem precisou escrever muito. E a gente até, tipo, por exemplo, aqui na nota, a gente até exagerou, não precisaria fazer um switch case aqui. Já poderia verificar direto aqui dentro do for, que a gente sabe quando é a terceira nota. Já poderia verificar se foi muito ruim ou não, direto nessa. Já poderia ser direto nessa função aqui de verificar a nota, a gente verificar se era a terceira nota e já fazer essa verificação, não precisaria do switch case. Mas é para a gente aprender e praticar o que a gente aprendeu, utilizou nas aulas, né? Utilizar e aprender o que a gente fez nas aulas. Então, aqui está o programa, saiu tudo certinho, então eu tento fazer aí. É bom que a gente já falou de algumas coisas que a gente não tinha falado na aula, né? Como essa questão das chaves aqui na composição de string, principalmente, e as operações da matemática aqui, questão de prioridade. Então, exercício simples, é isso. Se precisarem de ajuda, pode tentar me contatar aí para a gente, que eu ajudo vocês em qualquer dúvida, tá bom? Então é isso, até a próxima aula.